E aí, companheiras, companheiros, vocês provavelmente já devem ter ouvido comentários sobre qual é a definição da autoridade, né, de um chefe de executivo, por exemplo, de um prefeito, de um governador, de um presidente, no que diz respeito a assim, quais são os limites do que ele pode fazer, digamos assim. Ou seja, estou dizendo isso porque eu vi alguns comentários, né, sobre essa suposta interferência do legislativo no que diz respeito às ações tomadas pelo atual presidente da República e que, enfim, o Congresso ou mesmo o Judiciário não estariam facilitando o processo, estarão dificultando a governabilidade do presidente. E se não é para o presidente governar, então o presidente serve para quê? Como é que ele não pode simplesmente colocar, né, em exercício aquilo que vem da sua vontade, certo? Até que ponto existe essa liberdade de ação para um presidente, para um governador, para alguém que exerce o poder executivo? A coisa não é tão simples assim, né? A gente vive hoje o que a gente chama de Estado Democrático de Direito, no qual existe uma estrutura, pelo menos no campo teórico, uma estrutura democrática, e que as decisões elas precisam ser deliberadas, né? Elas não podem ser simplesmente executadas ipsiliter, né? De acordo com a vontade do governante. Ele precisa passar por aqueles que tecnicamente ou teoricamente representam a vontade popular, né? Então você tem os poderes de governabilidade devidamente divididos, né, entre os que escrevem as leis, os que julgam e os que executam. Aquilo que Montesquieu chamou de executivo, legislativo e judiciário. Então o poder ele não é mais concentrado. Nós não temos mais uma monarquia divina, né, como existia no mundo antigo, e também não temos mais um poder simplesmente exercido, né, nos costumes, como era o direito consuetudinário da Idade Média, e nem mais um absolutismo, que é o assunto que nós iremos tratar aqui. O que a gente tem hoje é uma forma de governo que é centrada no equilíbrio de poderes, né? Para tanto, nós temos esses três poderes, então o que um presidente quer fazer, ou um governador a nível de estado, ou um prefeito a nível de município, o que ele precisa fazer, digamos assim, precisa passar pelo crivo, pela deliberação, pela aprovação daqueles que foram escolhidos, né, para serem também representantes do povo de uma outra forma, que no caso é o legislativo, seja um vereador a nível de município, seja um deputado estadual a nível de estado, seja um deputado federal ou um senador a nível de união, né, a nível de república, a nível de país. Então, o que um presidente quer fazer hoje, se ele tem uma lei qualquer, que ele tem a pretensão de que seja aprovada, aquilo precisa ser levado para o Congresso, para que o Congresso decida e discuta. Da mesma forma que um projeto de lei elaborado pelo Congresso, aquilo precisa passar pelo crivo presidencial, ele precisa assinar e autorizar, porque ele tem poder de veto também. Então, o que há é um equilíbrio de forças, justamente para evitar o quê? Para evitar um poder autoritário, para evitar um poder ditatorial, totalitário. Então, é esse o intuito, que as decisões que vão impactar diretamente na vida de toda uma coletividade possam ser amadurecidas, alteradas, para que haja o bem comum. Sabe? Tudo que eu estou falando, óbvio, é no campo da teoria. Quando a gente vai para o campo da prática, a gente vê que existem uma série de pormenores que, de repente, e também interesses privados, interesses particulares que acabam subjetivando, né, esses interesses coletivos, e muitas vezes eles acabam sendo puxados para interesses privados. Então, ao invés de, sei lá, o Congresso aprovar uma lei que vai para o bem comum, eles concordam de aprovar uma lei desde que algo do interesse deles também seja aprovado. Então nós temos uma estrutura governamental que acaba sendo apodrecida de maneira corrupta na sua própria essência, certo? Agora, claro, o que a gente tem que fazer para isso não é simplesmente desistir da estrutura democrática e achar que o certo é uma ditadura, né? Essa seria uma concepção muito idiotizada, muito simplificada. O que a gente tem que fazer é enxergar aonde estão
né, os entraves desse processo democrático, justamente para a gente criar, né, uma estrutura realmente funcional que possa fazer com que a democracia venha a prevalecer. E se tem uma coisa que nós temos exemplos na história, é de governos autoritários, muitos governos autoritários. Certo? Aqui no Brasil, então, nós temos poucos momentos de governos de fato democráticos, mas nós temos sempre uma penumbra autoritária que fica o tempo todo ali se colocando, né? E nós temos uma camada da sociedade também que, infelizmente, até hoje ainda enxerga, né, o autoritarismo como uma forma viável de governo. Certo? Então é muito importante, né, vocês que estão assistindo, que estão aí concluindo o ensino médio e que estão amadurecendo as concepções de mundo de vocês no que diz respeito à política, que, cara, se você diz que não gosta de política, meu irmão, você tem que procurar assim, um outro sistema solar para viver, porque a política ela define até o ar que tu respira, a comida que tu come, a cama que tu deita, certo? Então não existe a possibilidade de você não gostar de política. Se tu não gostar de política, alguém gosta no teu lugar e decide por ti. Então, muito importante conhecer. Então, hoje, mais do que nunca, a história tem um papel social muito fundamental no que diz respeito a demonstrar, né, isso. Cara, olha, você não precisa imaginar como será uma ditadura para pensar se é bom ou ruim, não, cara. É só tu olhar para trás. Olha para trás, vamos ver como é que era. Certo? Vamos ver se era massa mesmo. Vamos perguntar para a galera que estava lá, né? E que de repente queria exercer a sua contrariedade democrática de pensamento. Olha o que acontecia, né, se isso não era resolvido por força do cacetete. Mas enfim, vamos falar de absolutismo. O absolutismo ele tem uma transformação muito considerável em relação ao que havia antes dele. Antes do absolutismo, nós tínhamos o feudalismo. E aí, se você se lembrar das aulas, dentre as coisas que nós falamos, a gente comentou sobre a descentralização de poder que havia no mundo europeu. Haviam os monarcas, né, haviam os reis naquele período. No entanto, o poder ele era descentralizado, ele era muito concentrado nas mãos de autoridades locais, autoridades instituídas por títulos de nobreza, né, títulos nobiliárquicos, como a gente também chama. Aquela estruturazinha do rei que dividia o seu território em condatos, marcas, principados, ducados, marcas, principados e condatos, certo? Dividia aquele território e entregava para pessoas de sua confiança. Havia os acordos, né, que eram centrados na fidelidade, né, aqueles acordos de vassalagem, de suzerania, centrados na concepção de fidelidade, tudo orquestrado, né, pela grande instituição legitimadora do período, que era a Igreja Católica. Então era o que você tinha, cara. Você tinha territórios, né, feudos, na verdade, em que o senhor feudal ele era o chefe absoluto daquela área. Então as pessoas elas eram obrigadas, não eram escravas, elas eram servas, né, servas da gleba. Então elas entregavam, né, partes, pagavam tributos altíssimos, uma série de impostos para aquele senhor feudal e acabava ficando presa à terra. Não era uma escrava porque não podia ser vendida e teoricamente não podia ser violentada fisicamente. Digo teoricamente porque, cara, muitos relatos de maus tratos aconteciam, inclusive feitos até pela própria Igreja Católica. Então dizer que alguém não podia ser maltratado era meio risível, né? Então, mas essa era a estrutura, cara, que você tinha. Então o rei, ainda que existisse, ele não tinha tanto poder perante aos senhores feudais, visto que esses senhores feudais tinham uma estrutura militar semelhante ou talvez até maior do que a do próprio monarca. Uma quantidade de soldados à sua disposição, residências fortificadas à sua disposição, terras à sua disposição, recursos financeiros à sua disposição. Então o rei não tinha tanta força, tanta autoridade. Mas a partir da Baixa Idade Média, as transformações elas foram acontecendo principalmente no que diz respeito à ascensão de uma nova categoria, de uma categoria revolucionária na sua essência e que viria a trazer uma nova realidade para o continente europeu. Essa categoria era a burguesia, que havia surgido naquele contexto, né, sobretudo ali após as cruzadas, e essa burguesia ela vai enriquecendo, vão nascendo
pequenas cidades voltadas exclusivamente para o comércio, né, os chamados burgos, e essa burguesia vai enriquecendo de tal modo que começa a oferecer um entrave, inclusive, para os próprios senhores feudais. E os senhores feudais que estavam se tornando endividados, eles ainda tinham uma série de privilégios que a burguesia ainda não tinha, mas os senhores feudais estavam ficando endividados, né? De repente a riqueza estava mudando de lado. Enquanto os senhores feudais eram aristocráticos, né? Porque tinham, além de serem detentores de terra, tinham títulos ligados à própria figura do monarca, essa burguesia tinha o poder financeiro, porque a moeda volta a circular com muita força ali a partir da Baixa Idade Média e transição para o início da Era Moderna, mas uma série de privilégios essa burguesia não tinha. Não tinha porque elas estavam centradas, né, no sangue azul aristocrático nobre, certo? Então essa burguesia começa a se incomodar com uma série de problemas que atrapalhavam o fluxo de dinheiro, que atrapalhavam o comércio, e esses problemas eram muitos, cara. Olha, a gente pode falar, por exemplo, da dificuldade da circulação de dinheiro, porque cada feudo, ou pelo menos, né, em muitos feudos haviam moedas diferentes circulando. Então, era difícil você mensurar o que cada moeda valia. Ainda havia um outro problema, porque quando o burguês ia negociar num feudo, aquele senhor feudal, que era o administrador daquele feudo, ele exigia tributos altíssimos daquela burguesia, e isso incomodava consideravelmente esses burgueses que não queriam pagar isso. Essa burguesia tinha que enfrentar a Igreja Católica, condenando a usura, condenando o lucro, condenando a vida de luxúrias dessa burguesia. Então era um incômodo também para essa burguesia a própria estrutura da Igreja Católica, como falamos na aula sobre reforma protestante. Havia a própria insegurança das negociações, porque hoje você acha que o mundo é perigoso, mas na Idade Média o mundo também era muito perigoso. E ladrões, né, a gente sabe que existem desde que os seres humanos existem. Era o homem, meu irmão, fazendo fogo com a pedra e os vetinhos do Paleolítico prestando atenção na pedra da galera que estava fazendo fogo. Então essa realidade existia. E era muito interessante para a burguesia que existisse alguém que pudesse resolver esses entraves até para facilitar o fluxo comercial que estava de maneira incipiente ganhando força no mundo europeu, certo? E quem era essa pessoa que poderia fazer isso? No caso, a figura do rei, certo? Então essa burguesia começa a se aproximar da figura do rei, começa a fortalecer a figura do rei para que o rei possa resolver estes entraves. E a nobreza também se aproximou do rei. Se aproximou do rei primeiro porque estava vendo, né, que a sua autoridade estava sendo ameaçada e também estava ficando endividada em relação à burguesia. Então corria-se para debaixo da saia do rei para que o rei garantisse os privilégios dessa nobreza. Então todo mundo começou, né, o rei começou a exercer uma função de chamariz mesmo. A coisa começou a centralizar na direção dele. Então o rei, aproveitando-se dessa situação, ele foi fortalecendo o seu poder diante dos outros senhores feudais e da própria burguesia. Então, se os senhores feudais antes tinham exércitos pessoais, esses exércitos foram sendo encaminhados para o rei, e o rei, né, foi dando privilégios ainda em maior escala para a nobreza, mas em compensação se apropriava daquela suposta independência que esses nobres, que esses senhores feudais tinham desde o período do medievo. E a burguesia também se aproximando do rei, todo mundo correndo para se aproximar do rei, em troca de que o rei resolvesse os entraves comerciais que haviam, certo? Então o rei, estou falando de maneira genérica, porque isso não aconteceu num lugar só na Europa, isso é um movimento que se deu em alguns futuros países, como veremos, né? Quais as coisas que precisavam ser resolvidas? Primeiramente, quando você pensa num país hoje, se eu disser para você, imagina a Alemanha, você vai pensar em algumas características específicas da Alemanha. Cara. Você vai pensar na bandeira, provavelmente. Você vai pensar num traje, provavelmente. Vai lembrar do hino da Alemanha, que tocou muito. Quem assiste Fórmula 1 desde a época do Schumacher, né? Que tocava muito, tá, o hino da Alemanha. Você vai pensar no 7-1, aquela chibatada que o Brasil levou da Alemanha. Você vai pensar em muitas coisas, mas todas elas remetem ao nacionalismo germânico, né? Ao nacionalismo alemão. Da mesma forma que se você estiver viajando, quando você for rico e adulto, estiver na Grécia, viajando, conhecendo o Paternon, alguma coisa do tipo, aí de repente tu passa numa rua qualquer e tu vê uma bandeira verde e amarelo, aquilo imediatamente vai trazer à tua memória afetiva
para o teu território de origem, certo? Então, esses símbolos nacionais, essas identificações que nos permitem rapidamente ter uma percepção de que localidade a gente está falando, que é tudo tão natural que a gente pensa, cara, sempre foi assim. Não, tudo isso são criações. Eu gosto muito de dizer isso. Países não existem. Não existem países. Não existe Brasil, não existe Venezuela, não existe Alemanha. Não existem países. Países são invenções que alguém inventou, alguém delimitou, alguém criou símbolos nacionais e alguém saiu ensinando, introjetando aquilo na cabeça das pessoas durante gerações e gerações, e nós internalizamos aqueles símbolos ali e adotamos aquilo como sendo algo que nos identifica perante ao mundo. Só isso, mas não existe. É apenas uma crença que nós temos, certo? Então esses reis primeiro começaram a definir territórios, né? Se você pegar o mapa europeu do medievo, por exemplo, você vai ver que o que delimitava os territórios não era uma coisa tão clara assim. Certo? O tamanho do território de um reino dependia do tamanho do exército que esse reino tinha. Então não tinha isso de o meu reino vir até aqui e daqui para ali é o teu. Essas coisas não haviam com muita clareza. Então, dentre as coisas que começaram a ser feitas, né, por esse monarca agora fortalecido, foi delimitar fronteiras, né? O meu país ele vem até aqui, certo? Esse rei começou agora a ter um exército nacional, não era mais o exército de um senhor feudal, era um exército que pertencia àquela nação, certo? Algumas nações se organizaram, né, com mais rapidez, é o caso da Inglaterra, é o caso de Portugal, é o caso depois da França, e outras bem tardiamente, como foi o caso da Itália, como foi o caso da Alemanha, que só fizeram isso no século XIX. Mas você delimita as fronteiras, você cria uma lei que não são mais leis baseadas em costumes ou leis locais, você agora tem uma lei nacional, você usa dos seus instrumentos ideológicos para justamente introduzir uma concepção ideológica hegemônica. Por exemplo, no Brasil, até o século XIX, a língua mais falada, século XIX, eu estou falando aqui de cento e poucos anos atrás, época do Machado de Assis, do José de Alencar, até o século XIX, a língua mais falada no Brasil chamava-se Tupi-Guarani. Tupi-Guarani. Certo? Se você fosse no Brasil, existia uma probabilidade maior de você encontrar pessoas falando Tupi-Guarani do que português. Aí hoje tu sai na rua e procura alguém falando Tupi-Guarani. Você vai ter uma certa dificuldade de fazer isso. Agora, o que foi que aconteceu, cara? Certo? Aconteceu que, a partir ali do segundo reinado, a língua portuguesa passou a ser oficializada. Ou seja, nas escolas agora só se poderia falar língua portuguesa. Em todas as instituições a língua portuguesa deveria ser obrigatória. Então, aos poucos, a língua portuguesa foi atropelando o Tupi-Guarani até se tornar a língua hegemônica como nós temos hoje, ainda que tenhamos ainda uma série de palavras em Tupi-Guarani presentes no nosso vocabulário, mas a língua portuguesa passou a exercer força hegemônica. Então, dessa maneira as coisas são feitas. E você usa o quê? Você usa as instituições públicas, você usa as igrejas, você usa principalmente as escolas para introduzir uma nova visão hegemônica na coletividade do seu país. Então, assim as coisas são feitas, né? Assim essas coisas são introjetadas. Então, era preciso você, nesse caso, criar uma língua oficial para o país, era preciso você ter símbolos, né? Não vários símbolos que representassem, mas coisas que em qualquer lugar daquela nação que você tivesse, você olhasse e sacasse, cara, isso aqui é do meu país. Então você cria as bandeiras, você cria um hino, certo? Em qualquer lugar que você escutar a introdução do hino nacional brasileiro, aquilo vai te remeter, obviamente, ao teu país, certo? Ainda que tu não saiba nem cantar o hino, ainda que tu não saiba quem foi que fez, ainda que tu não saiba do que ele fala, ainda que tu não saiba o contexto em que ele foi criado, mas, meu amigo, quando começa a tocar o hino, tu já sabe que é o Brasil que está sendo representado ali, certo? É preciso você criar uma história que explique o surgimento daquele povo, geralmente uma história que não represente tanto a verdade, mas que crie uma heroicização de certos personagens. Isso é muito forte, né? Você já vivenciou isso, meu irmão, no 7 de setembro, já pintaram tua cara. Se tu for menino, já botaram
bigodinho aí do Dom Pedro I, uma espada, certo? Essas coisas já foram feitas, não tenho dúvida, nas escolas, para que justamente para que você comece a enxergar determinados personagens como heróis nacionais que deram significado e justificaram a própria existência dessa nação dentro do contexto mundial, certo? Essa é mais ou menos a lógica, viu? E também você precisa ter uma moeda única para facilitar o comércio, você precisa ter uma forma de governo lógica, né, e centralizada. Então todas essas coisas hoje que parecem óbvias, que se você olha em quase todo país do mundo você tem algo parecido, certo? Com diferenças evidentemente, mas tem uma lógica de organização, você vê isso. Todas essas coisas é o que a gente chama de formação dos estados nacionais, certo? É o que a gente chama de, não sei se tem um slide disso, é o que a gente chama de formação do chamado Estado moderno, ou de maneira genérica, um país, cara. É um país, viu? Nem toda nação tem um Estado. Nem toda nação tem um Estado. Existem nações, por exemplo, que não têm um Estado, cara. Não tem um Estado. Estão dentro de um outro Estado, mas não se consideram pertencentes àquele Estado. É o caso do povo basco, é o caso da região da Catalunha, era o caso dos israelenses, né, antes da formação do Estado de Israel, pós Segunda Guerra Mundial. Enfim, é o caso de muitas nações, né, separatistas que buscam ainda a construção do seu Estado nacional para, além de serem uma nação, também poderem se transformar num país, certo? Beleza? Então essa é mais ou menos a lógica. Como tudo confluiu para a figura do rei, então o rei começa a ganhar muita força, o rei começa a ganhar muita autoridade, certo? Essa autoridade, ela, além de existir no campo prático, porque o rei era poderoso no campo prático, ela precisava de uma legitimação, seja uma legitimação política, seja uma legitimação religiosa, mas ela precisava disso. Legitimar é tornar algo legítimo, é fazer com que as pessoas digam que é justo aquilo que está acontecendo, certo? É quando você vê algo que de repente aquilo é questionável, você não tem certeza se está certo, e alguém diz, mas nós fizemos isso porque nós tínhamos uma razão. Há uma razão para isso daqui ser da forma como nós estamos dizendo, e isso é legitimar alguma coisa, certo? Isso é legitimar alguma coisa. Todo mundo faz isso, certo? Quando você chega em casa tarde e a tua mãe está lá te esperando, meu irmão, já pronto para arrancar uma tira de couro das tuas costas, e tu diz, mãe, mas a senhora tem que me escutar primeiro, alguma coisa aconteceu para eu ter chegado nesse horário. Aí você vai justificar para tentar, né, convencer a tua mãe de que a violência não compensará, tá bom? Mas enfim, essa legitimação política às vezes dá certo, galera, às vezes não dá certo não, às vezes, né, as mães e os pais eles usam outras estratégias também para legitimar a ação deles, certo? Isso funciona, então se liguem aí. Mas enfim, a legitimação política, um dos maiores nomes desse processo e muito conhecido, que inclusive virou jargão popular, né, maquiavélico. Todo mundo já ouviu falar do Maquiavel. Se tu olhar para a cara dele, tu não dá nada por ele, né? Olha para a cara dele, parece aquele bichinho do Senhor dos Anéis, não sei o nome dele não, certo? Mas se você olhar direitinho, o uso do termo maquiavélico, ele tem um uso equivocado, né? Um uso até pejorativo, um uso negativo. Maquiavélico é alguém psicopata, né? Não, na verdade não é bem assim. Maquiavel escreveu várias obras, né? Mas as principais delas, uma chama-se A Arte da Guerra, e aí, cuidado para não confundir, né, com aquela obra do Sun Tzu, bem anterior. E ele também escreveu O Príncipe, certo? Que foi um livro que ele escreveu para famílias importantes daquela região do que futuramente viria a ser a Itália, que era a família dos Médicis. Depois você pode dar uma pesquisada em quem eram os Médicis, eles tinham muita influência, né, de poder, sobretudo por ter ligação forte com a Igreja Católica. Depois você pode se informar direitinho e pesquisar. Tem um livro bem legal chamado A Basílica de São Pedro, que mostra aquele contexto, né, da Renascença e tudo mais, da própria construção da Basílica, que é muito interessante. É interessante mesmo, galera. Não é papo chato de professor de história, não. É legal mesmo de ler, certo? Provavelmente você já deve ter ouvido falar de uma série chamada Os Borgias, eu acho o nome. Tem na Netflix também, que
pega uma época próxima dessa daqui. Mas o Maquiavel, ele era defensor de uma teoria de que o poder deveria estar concentrado absolutamente nas mãos do rei, e que o rei ele deveria exercer esse poder com muita autoridade, e que a autoridade do rei ela seria um fator muito justificador das ações desse rei, certo? Explicando melhor, cara, você tem uma constituição de um país dizendo que ninguém pode matar, é proibido, tal. Mas se alguém de repente comete um determinado crime que coloca em risco a própria figura do rei ou a própria manutenção do Estado, o que o rei deve fazer? Segundo Maquiavel, matar. Mas a Constituição diz que não pode matar. Mas na visão do Maquiavel, o monarca, o príncipe, o rei está acima da lei. Ele tem que estar acima da lei. Porque o Estado tem que estar acima dos interesses individuais. Isso prevalece até hoje. O interesse coletivo está acima do interesse individual. E pouca gente se toca disso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem besta aqui, cara. A pessoa está na casa dela, todo mundo tem uma vizinha doida, ou um vizinho doido. Todo mundo tem. Aquele vizinho que ele transforma o ouvido de todo mundo em propriedade privada. Ele bota um som de uma forma, cara, certo? Que num raio de 500 metros, nenhuma outra pessoa consiga fazer qualquer outra coisa que não seja escutar o que ele está colocando ali para a gente ouvir. Então, bota uma música, meu irmão, aqui na tua casa, que fica 3 casas depois da casa dele, você bota a tua televisão no último volume e você não consegue escutar nada, porque ele privatizou a audição de toda a coletividade daquele bairro, certo? Aí, de repente, se alguém for reclamar com ele, ele vai dizer, mas eu estou na minha casa, certo? Então, assim, o meu direito individual diz que dentro da minha casa eu faço o que eu quiser. O que essa pessoa não se toca, e é o que dá legitimidade para a ação da polícia quando vai na casa e dizer, meu filho, você está doido? Baixa esse som, senão você vai dormir num lugar bem menos confortável do que esse. O que dá legitimidade para a ação da polícia em fazer uma coisa como essa é que o direito coletivo das outras pessoas está acima do dele. Então ele não pode tirar o direito, certo, de todas as outras pessoas para exercer um direito dele, um direito exclusivo. Então o direito da coletividade de ter sossego, meu irmão, de assistir uma televisão, está acima do direito dessa pessoa que tem algum desvio auditivo e que de repente precisa escutar alguma coisa aí numa altura que até nas profundezas do Tártaro dá para se ouvir, e aí ele acha que todo mundo é obrigado a aguentar aquilo dali, certo? Então, o direito coletivo está acima do direito individual, certo? As ações do Estado estão acima das ações privadas, certo? Isso vale, por exemplo, quando você vê uma construção de uma via exclusiva para ônibus, aí o cara está no carro dele e diz, isso é um absurdo, cara, uma via só para ônibus e a gente é aqui no engarrafamento. Cara, no ônibus vão quantas pessoas? Cabem quantas pessoas no ônibus? Vão 50? Ter 50 pessoas no ônibus e tu tá sozinho dentro do teu carro, sentado com o ar-condicionado ligado, ouvindo música e olhando no WhatsApp, que nem deveria estar olhando, certo? E as pessoas estão no ônibus em pé, com calor, certo? Quem deveria chegar em casa primeiro? A coletividade ou tu, certo? Mas como a gente vive uma sociedade umbigocêntrica, né, que acha que o umbigo delas é o centro do universo, as pessoas não têm essa concepção de que o coletivo deve estar acima do individual, ok? Mas o Maquiavel defendia isso, né? Os interesses coletivos, os interesses do Estado devem estar acima dos interesses individuais. Agora, cuidado com isso, eu não estou falando de um totalitarismo nazista aqui não, isso é uma outra questão. Da mesma forma que o Estado também não pode privar, né, de maneira autoritária as liberdades individuais, essa é uma outra questão. Bom, enfim, então não é na obra O Príncipe, se não me engano é nas cartas a Tito Livio, que o Maquiavel ele afirma que os fins, os meios eles podem justificar o fim. Ou seja, cara, que se for para o rei se manter no poder, ele pode fazer o que lhe aprouver. É mais ou menos essa lógica, certo? Então, você não deve matar, mas o rei, se ele precisar matar para manter
seguridade do Estado ou a sua própria permanência no poder, ele poderia fazer isso, porque os fins, né, o objetivo final justificaria as ações tomadas no momento, as ações tomadas no presente, certo? Então sim, justificam os meios, segundo as cartas a Tito Livio, então outra obra menos conhecida, escrita por ele, isso não está no Príncipe não, leia o Príncipe para você ficar mais inteligente aí, tá bom? Então conheçam esse livro, é um livro pequeno, cara, né? Até vergonha se dizer que tem preguiça de ler um livro como esse, certo? Que ele escreveu inclusive para Lourenço de Médici, que era da família dos Médici, que eu falei agora há pouco. Uma outra particularidade, certo? Para você conhecer bem, você que é de Calcaia, ou você que é de qualquer município do Brasil, você já deve ter visto isso, certo? Quando um governante qualquer ele vai fazer uma coisa ruim, tipo aumentar um imposto, autorizar o aumento da passagem do ônibus ou qualquer coisa do tipo, geralmente esses governantes tendem a fazer isso em datas que eles têm consciência que a população não vai estar prestando atenção. Então é um Natal, é um Carnaval, então essas coisas acontecem quando está todo mundo anestesiado, seja pela alegria, seja pelo álcool, ok? Mas quando um governante vai fazer uma coisa boa, isso são orientações de Maquiavel. Quando ele vai fazer uma coisa boa, tipo a inauguração de uma praça, tende-se a fazer isso no momento em que aquilo terá muita visibilidade. E as ações tomadas pelos governantes também tendem a ser em coisas que vão dar muita visibilidade. Por exemplo, é difícil você ter um prefeito que vai pegar o orçamento público de infraestrutura para fazer esgoto. Porque esgoto ninguém vê. É muito importante, mas o cara faz um sistema de esgoto, depois pavimenta tudo e ninguém vê. E como a memória do brasileiro, né, é uma memória de uma bactéria, aquilo cai para o esquecimento. Então é por isso que a maioria dos governantes, sejam governadores, prefeitos, preferem fazer coisas como praças, como areninhas, como pontes, como viadutos, que são coisas que não só ficam, como dão uma visibilidade longa, né, e aquilo vira um capital político a ser usado por aquele governante em um futuro processo eleitoral, né, por vir. Então, tudo isso é Maquiavel, galera. Olha como a obra desse cara é importante. Viu? Um cara que viveu ali entre os séculos XV e XVI, mas olha como a obra desse cara tá viva, viva pra caramba. Viu? Isso era uma legitimação no campo político, né? No campo religioso. Você tem o Jacques Bossuet, que era um bispo, né? E também o Jean Baudin, que não era bispo. Mas o que eles afirmavam, cara, era o seguinte: Deus existe e tudo que acontece no mundo acontece porque Deus permitiu, né? Você já deve ter ouvido coisas do tipo, é a vontade de Deus. Então, se tudo que acontece no mundo acontece porque Deus permitiu ou porque Deus quis, então se o cara se tornou um rei, é porque essa foi a vontade de Deus. E se essa é a vontade de Deus, meu irmão, quem é tu para questionar? Certo? Se Deus decidiu que eu sou rei, e você não concorda com isso, cara, então vá se entender com Deus, porque foi Deus que autorizou que eu chegasse até aqui, certo? Então, se o cara se tornou rei, é porque essa é a vontade de Deus. E se essa é a vontade de Deus, isso não deve ser questionado. Então, o poder dos reis, ele vem de Deus. Não é uma monarquia teocrática, né, como era no Egito, na Mesopotâmia, ou entre os hebreus. Não era uma monarquia teocrática, não, porque não era naquela concepção de que eu sou rei, Deus fala comigo e eu sou aqui o oráculo de Deus aqui para com os homens. Não era como no mundo antigo, mas o poder dos reis ele era legitimado pela vontade de Deus, certo? Então há essa diferenciação aqui, certo? Agora chegando num cara mais complexo, você tem Thomas Hobbes. O Hobbes ele afirmava que o Estado era muito importante porque o homem, na sua essência, o homem é mau, cara. O homem ele é autodestrutivo. O homem, se não existir um poder coercitivo, ele vai matar-se, né, a si mesmo, porque matar-se uns aos outros, ficou estranho, né? Matar uns aos outros. É por isso que eu não dou aula de português, né? Essa aula aí eu devo ter ido para a praia. Então os homens, né, se por um acaso não existir um poder que controle esse ímpeto violento dos seres humanos, eles vão matar uns aos outros. Então é preciso que haja um poder forte para conter esse ímpeto natural maligno dos seres humanos.
O homem é o lobo do homem, é a única espécie que caça a sua própria espécie, que mata a sua própria espécie. O homem é mesquinho por natureza, então precisa de um Estado forte, de um Estado centralizado e de um poder, né, que exerça função de polícia, mesmo função de controle social, para que os homens não estabeleçam um caos e uma carnificina cotidiana, certo? E esse poder central, o Estado, seria como Leviatã. E aqui o Hobbes ele se vale de uma alegoria bíblica, né, do Leviatã, que se você for religioso, você deve ter ouvido falar. Leviatã, Behemoth, né, são criaturas que são usadas, né, de forma alegórica para representar alguma coisa no Velho Testamento da Bíblia. Então o Leviatã seria esta criatura extremamente poderosa que exerce controle sobre todos para evitar justamente que os homens, né, matem-se mutuamente, certo? Você está certo, matem-se mutuamente, não, mas ficou bonito, matem-se mutuamente, né? Então a ideia de Hobbes é isso, cara. Quem seria contrário à visão de Hobbes seria Rousseau, né? Como a gente vai ver em aulas futuras aí, que acreditava que na teoria do bom selvagem, né? O homem é bom, a sociedade é que pode corrompê-lo e tudo mais. Então nesse período você tem o que? Você tem o surgimento do que a gente chama de Estado moderno, certo? O Estado antes ele não existia, existiam feudos no qual você tinha os senhores feudais administrando de aquele mundo bucólico rural a seu bel prazer. Agora você tinha um Estado maior, unificado e racionalmente administrado, certo? Segundo interesses do próprio Estado. Então você começa a ter impostos, você começa a ter leis escritas, né, com mais intensidade, você começa a ter esse poder mais centralizado na mão do monarca, você começa a ter os símbolos nacionais sendo criados, bandeira, hino, heróis e tudo mais, delimitação de fronteiras, um exército profissional e tudo mais. Você começa a ter tudo isso. E os interesses não são mais interesses a título individual dos senhores feudais, e sim interesses agora que remetem à nação como um todo. E a forma de governo, né, a forma econômica de governo que surge a partir daí é o chamado mercantilismo. E o mercantilismo é um início de um capitalismo, né? É um início de uma forma cujo o centro do poder não estava mais na terra, estava sim acima do dinheiro, né? Que nessa época a valoração do dinheiro era muito centrado na raridade dos metais, por exemplo. Então, enquanto hoje o dinheiro é calculado por moedas importantes como o euro ou o dólar, né, que é o equilíbrio. Nessa época não, né? O valor mesmo ele era centrado no valor do ouro, que era algo que não perdia a sua validade e que de certa maneira não perde a sua validade até hoje. Então por isso que as nações elas tendiam, essas nações iniciais, né, que largaram na frente desse processo de formação dos estados nacionais, que é o caso ali da Inglaterra, da França, de Portugal e da Bélgica e de outras nações, eles procuravam muito ter essa coisa de uma política muito metalista, né, de arrecadar metais preciosos, visto que quanto mais metais preciosos a nação tivesse, mais poderosa financeiramente ela era. Então você começa a ter um interesse em se buscar esses metais preciosos além mar. Não é para tanto que nesse período você começa a ter as chamadas grandes navegações, em que empreendimentos marítimos imensos são criados, e aí pessoas aí sem muito juízo pegavam navios e iam buscar terras em lugares distantes em que se pudessem ter coisas de valor à disposição. Então o metalismo começa a entrar muito em voga, você tem essas expedições marítimas, né, essas navegações sendo empregadas com muita força, você tem um interesse muito grande, né, de manter uma balança comercial favorável, visto que essa é uma lógica de qualquer mercearia hoje, cara. Se eu vender mais do que o que eu compro, eu vou ter lucro. Essa é uma lógica básica, mas essa lógica foi introduzida nesse momento. Então a ideia era o quê? Era vender sempre mais do que se compra, para você manter a sua balança comercial favorável, né? Ou seja, uma lucratividade acentuada. Então, só que o que diferencia o mercantilismo do capitalismo propriamente dito, o capitalismo liberal, é que esse mercantilismo ele ainda estava muito no controle do rei. O rei ele exercia muito controle ainda sobre a economia, determinando inclusive com quem e de que modo as relações comerciais aconteceriam. Se você lembrar das aulas que nós tivemos aqui sobre Brasil Colônia,
ou sobre a América em geral na época do período colonial, você vai se lembrar que existia a Companhia das Índias Ocidentais, né? Aí, cara, o que é isso? Nada mais é do que uma empresa autorizada pelo rei para realizar comércio, certo? Em determinadas áreas. É o que a gente chama de monopólio. Certo? Ou seja, essa empresa só pode negociar nos lugares que o rei autorizar e nenhuma outra empresa pode negociar ali. Que seria contra essa visão, né? Dentre os vários pensadores liberais, o mais importante seria Adam Smith, que na primeira metade do século XIX criaria a teoria, né, do liberalismo econômico presente no livro A Riqueza das Nações, que falaremos ainda mais para frente, certo? Então o mercantilismo ele difere do capitalismo apenas nesse ponto, nesse poder extremamente centralizado, esse controle econômico ainda muito centralizado nas mãos do monarca, certo? E aí pegando dois exemplos aqui de absolutismo, né? Você tem o absolutismo francês, né? O exemplo aqui de dois monarcas, né? O Henrique IV, que foi ali entre os séculos XVI e XVII, ele colonizou o Canadá e deu liberdade de culto para os protestantes, né? E essa liberdade de culto, inclusive, ela foi revogada pelo mais conhecido rei absolutista, sem dúvida alguma, o rei Sol, Luís XIV, né, que teria dito a suposta frase, né, o Estado sou eu, ou seja, eu é que determino tudo, tudo deve orbitar. Ele era o rei Sol porque na visão dele tudo deveria orbitar em sua volta. Certo? Ele revogou esse édito de Nantes, né, que seu predecessor havia lançado, certo? E aí ele inclusive perseguiu os protestantes. Esse édito de Nantes, que era a liberdade de culto para os protestantes, né, no caso aqui calvinistas principalmente, que viriam a ser chamados de puritanos e presbiterianos ali no Reino Unido, essa galera perseguida, esses protestantes perseguidos, inclusive seriam os que fugiriam para as 13 colônias, que fundariam as 13 colônias na América do Norte, que posteriormente seriam os Estados Unidos da América como nós conhecemos hoje, né? Enfim. Então era um governo centralizado, era um governo de luxúria, era um governo violento. A principal obra, assim, a mais bonita, sem dúvida alguma, é o Palácio de Versalhes, quando você estiver pela França, né? Pegar ali sei lá, o conjunto Ceará-Paris ali, e de repente você estiver na França, você pode conhecer o Palácio de Versalhes, né, que não fica em Paris, fica numa cidade, em outra cidade, na cidade de Versalhes, mas vale a pena conhecer. Então foi um rei muito forte, né, foi um rei muito importante, e ele é o nome máximo, sem dúvida alguma, do absolutismo, porque o absolutismo era justamente o período em que o rei governava sem grandes restrições ou sem grandes contestações. Ele podia fazer o que ele bem entendesse. Nós temos resquícios de absolutismo aqui no Brasil, quando Dom Pedro I, naquela primeira Constituição, logo depois da independência, entre aspas, do Brasil, o cara lança a primeira Constituição, e ela sai em 1824, e lá você coloca um adendo chamado poder moderador, no qual o monarca estaria acima de todas as leis. Olha, um resquício de absolutismo aqui no Brasil, né? Terra Brasílias aqui com absolutismo que seria mantido pelo Dom Pedro II e que tudo mais, e que muitos outros presidentes tentariam exercer esse poder moderador, passando por cima da Constituição e da estrutura democrática do nosso país, certo? Um outro exemplo de rei absolutista é o conhecido Henrique VIII, que a gente falou na aula passada, certo? Que aquele rei, né, que tentou separar da mulher para ter um filho homem, vocês conhecem isso, certo? Ele foi um rei absolutista, inclusive se livrando do poder da poderosa Igreja Católica, mas sem dúvida alguma o maior nome do absolutismo é a sua filha, que seria Elizabeth I, uma das maiores monarcas, talvez até a maior monarca que a Inglaterra já teve, que transformou a Inglaterra na maior potência marítima. E a Inglaterra durante muito tempo seria a maior potência marítima. A gente está falando aqui, ó, certo? A gente está falando aqui do século XVI e quando a gente vai dar aula de Segunda Guerra Mundial, já no século XX, você via que o Hitler ainda estava extremamente preocupado com a marinha inglesa. Então, olha como a marinha inglesa era realmente um negócio perigoso. Ela, inclusive, usou para conseguir transformar a Inglaterra nessa potência marítima. Ela valeu-se muito da pirataria, certo? Que era uma pirataria
legalizada e subsidiada pelo próprio Estado, que a gente chama isso de contratação de corsários. Você, meu caro, que assistiu Piratas do Caribe, você sabe o que é um pirata. É claro que a Disney dá aquela frescada com a história, como a gente sabe, o Jack Sparrow, mas o Jack Sparrow é um pirata, ele rouba. A diferença de um pirata para um corsário é que o pirata rouba em benefício próprio. Eu gosto que um corsário não, ele rouba também do mesmo jeito, mas ele rouba para uma determinada nação, que era o que os ingleses faziam. Saía um navio espanhol para uma de suas colônias, um navio português para esta colônia que nós estamos aqui, ex-colônia, e quando esses navios voltavam com mercadorias, haviam ladrões, né, em alto mar que roubavam essas mercadorias e as desviavam para a Inglaterra, e dessa maneira os ingleses conseguiam manter sua balança comercial muito favorável, certo? Devido a isso, os ingleses, com essa acumulação, né, de capital, aumentaram a sua frota marítima e futuramente fariam a sua primeira revolução industrial, que colocaria a Inglaterra no topo econômico durante muito tempo, né? Só sendo devidamente superada após o fim da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então é isso, galera. Absolutismo é isso daqui, de maneira muito resumida, como sempre, claro. Tá bom? Já está com quase 50 minutos de vídeo. Espero que tenha ficado razoavelmente claro. Tá bom? Então dê uma olhadinha aí no material de vocês de estudo, certo? Conheçam mais coisas e aparecendo dúvidas, entra lá naquele íconezinho que a gente tem na plataforma para vocês, né, tirarem as dúvidas de vocês. Perguntem que eu terei prazer de responder. Vocês sabem que eu atraso mesmo para responder, é de mim mesmo fazer isso, mas eu respondo. Um dia eu respondo. Podem perguntar que eu terei prazer em responder a vocês, tá bom? Então é isso, galera. Um abraço para vocês. A gente se vê. Tudo de bom. Tchau, pessoal.